O ministro Luiz Fux segue dando voto na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse agora há pouco, ele tem concentrado nesses últimos minutos, nessa última meia hora, o voto dele no tema do golpe de Estado. Se neste caso dos atos cometidos entre o fim de 2022 e o início de 2023 houve tentativa de golpe de Estado no Brasil. Nesse instante, ele está citando uma série de atos de depredação durante as jornadas de junho de 2013, naquelas manifestações dos não é só por causa de 20 centavos, e depois as manifestações foram escalando pelo país, inclusive na capital federal, em frente ao Palácio do Planalto, nas sedes dos ministérios, e ele citou agora há pouco, inclusive, a morte do cinegrafista da Band, Santiago Andrade, ocorrida durante uma manifestação no Rio de Janeiro, quando um rojão foi lançado pelo um black bloc, né, como eram chamados os manifestantes violentos daquela época, que depredavam agências bancárias, fachadas de lojas, e um desses rojões atingiu o cinegrafista da Band, Santiago Andrade, naquela ocasião. Ele segue detalhando alguns dos episódios de depredação ao longo daquele ano de 2013 para sustentar o voto dele, em que vai fazer um paralelo entre aquelas manifestações daquele ano e as manifestações de 2023 para considerar se houve mesmo uma tentativa de golpe de Estado. Contra o capitalismo e as instituições públicas. Agora vem a perplexidade. Nada obstante, em nenhum desses casos, oriundo dessas manifestações políticas violentas, até pela data, se cogitou de imputar aos seus responsáveis os crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional, que repetia a disposição tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem e o regime vigente ou o Estado de Direito. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. Devastar, saquear, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo por inconformismo político. E outros delitos que todos se enquadravam nessas condutas. Nas investigações ocorridas no âmbito de São Paulo, as condutas dos black blocs foram apuradas à luz do artigo de associação criminosa e milícia privada do Código Penal. Consoante noticiado na imprensa, apenas alguns casos resultaram em condenações criminais em julho de 2015. Como o processo é público, João Antônio Rosa foi condenado em primeira instância por associação criminosa a pena de 1 ano de prisão, convertida em prestação de serviço à comunidade. Já Pierre Ramon Alves de Oliveira, filmado atacando o portão da Prefeitura de São Paulo com a grade metálica, foi condenado ao pagamento de multa. Folha de São Paulo. Black blocs ficam isolados e submergem após o auge de junho de 2013. Reportagem de 13 de junho de 2023, às 23 horas e 15 minutos. Por sua vez, a Justiça do Rio de Janeiro condenou em primeira instância 23 participantes dos atos gerados pelos black blocs. A denúncia apontou a existência de uma organização estruturada, denominada Frente Independente Popular, responsável pelo planejamento e convocação para ataques violentos. Os réus foram considerados em curso no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, e no artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Corrupção de menores. Todavia, além desta classificação típica irrisória, em sede de recurso, as condenações de todos os 23 réus foram anuladas sob o fundamento da ilicitude da prova, que se lastreou na acusação somente. Pior ainda, com relação à morte do cinegrafista Santiago Andrade,
Apenas Caio Silva de Souza foi condenado em processo distinto, por lesão corporal seguida de morte, a uma pena de 4 anos de prisão, em regime aberto. Em suma, o que eu quero dizer é que, ausente o potencial concreto de conquista do poder e de substituição do governo, resta ausente a tipicidade material do crime do artigo 359-M do Código Penal. A interpretação adequada do dispositivo exige que se preserve o princípio da lesividade, de modo a restringir a incidência da norma penal a comportamentos que apresentem perigo real à estabilidade dos poderes constituídos. De outro modo, correr-se-ia o risco de se ampliar indevidamente o âmbito de incidência do tipo, criminalizando repises e condutas que em si mesmas não possuem a mínima aptidão para produzir uma ruptura institucional. É da acusação, naturalmente, um ânimo de demonstrar detalhadamente a coordenação, a organização e a capacidade de articulação dos indivíduos responsáveis por condutas violentas dolosamente dirigidas à deposição do governo, não havendo clareza sobre a presença do dolo. Já nos ensinava Carrara que, em qualquer caso de dúvida, deve supor-se no agente a intenção mais branda e menos malévola. Já afirmei anteriormente, com a devida referência à literatura especializada, que golpes de Estado são a maneira mais comum de iniciar novas ditaduras. Tem-se assim que o golpe de Estado é um meio para a consecução de um regime autocrático, no qual o Estado democrático de direito estará de uma vez por todas abolido. O tipo é abolição. Destarte, o resultado colimado por aquele que tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente construído é o de abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.